Bom dia, nono ano. Tudo bem com vocês? Vamos falar um pouquinho hoje sobre balança comercial. Tá dando continuidade aí nossas aulas sobre geografia econômica, vamos dizer assim, né? Que a gente começou lá na parte dos investimentos, indústrias, agropecuária. Vamos falar agora sobre balança comercial, que a gente encontra no capítulo 7, páginas 76 e 77 do livro. Balança comercial é a diferença entre os valores exportados e importados dentro de um país. Ou seja, aquilo que o país vendeu para fora, menos aquilo que o país comprou de fora. Conta simples, básica de matemática, né? O que vendeu menos o que comprou. Se tiver vendido mais do que comprado, se tiver mais exportações, balança fechou em saldo positivo. A gente chama de superávit. Se comprou mais do que vendeu, gastou mais do que arrecadou, balança em saldo negativo, a gente tem um déficit, tá? Coisa básica, vendeu menos do que comprou, superávit ou déficit. Vamos analisar um pouquinho a balança comercial brasileira em 2019. Fechou com um superávit, fechou no positivo, né? 46 bilhões 674 milhões de dólares. Significa o quê? Que esse foi o saldo, né, de exportações menos importações. As exportações somaram 224 bilhões de dólares. Porém, isso foi 7,5% a menos do que 2018. Em 2018, as exportações foram de 239 bilhões de dólares. Mais de 15 bilhões de dólares acima do que 2019. Tá? Então, apesar de ter fechado no superávit, 2019, 2018, as exportações foram maiores e o superávit de 2018 foi maior também. Se 2019 foi 46 bilhões, 2018 foi 58 bilhões, né? 12 bilhões a mais em 2018 em comparação a 2019, que teve uma queda aí de 19,6%. Ou seja, é para ficar atento? Sim, apesar de ter sido um superávit, caiu e caiu bastante em relação a 2018, tá? 2020 esquece, é um ano perdido já por conta desses acontecimentos horríveis aí. Esquece 2020, vamos ver o número de 2021, que é para ficar atento nessa queda que o Brasil está tendo aí. Por que teve essa queda, né? Como foi essa queda? Onde foi essa queda? Então, tem que se atentar a tudo isso, tá? Mesmo ainda sendo um superávit. O que ajuda muito, a gente vai ver daqui a pouco. Os principais compradores de produtos brasileiros, tá? Ou seja, para onde o Brasil mais exportou. Primeiro disparado, China, Hong Kong e Macau. Hong Kong e Macau, gente, são territórios pertencentes à China, tá? Tem lá uma certa autonomia em algumas coisas, porém depende ainda do governo chinês, né? São dependentes do governo da China. Então, esses territórios compraram mais de 65 bilhões de dólares em produtos brasileiros. É muita coisa. Até porque pega o segundo colocado, Estados Unidos. Está bem abaixo, 29 bilhões. Terceiro, Países Baixos, que a gente no Brasil conhece de um jeito errado, como Holanda, 10 bilhões. Pouco depois em Argentina, com 9 bilhões e 700. Depois o Japão com 5. A Argentina é o principal parceiro comercial do Brasil na América do Sul. E a China é o principal parceiro comercial do Brasil no mundo. Tá? Já de uns anos para cá, isso já vem acontecendo. A China sendo o principal parceiro comercial, o país que mais compra produtos brasileiros. E quais são os produtos brasileiros que mais vendem, né? Que são responsáveis por esse superávit aí? Primeiro, a soja em grãos. Soja quase que do jeito que ela sai da natureza, né, que transforma a maioria dessa soja em ração para animais, né, para gado. Então, uma pequena parte, apenas um terço, vai para a alimentação humana, né, uma grande parte vai para a ração animal. Petróleo bruto, petróleo assim do jeito que ele sai da natureza, que não dá para utilizar em nada, tem que ser refinado, tem que ser
modificado ainda, né, para se transformar em alguma coisa. Minério de ferro. Minério de ferro é o grande produto de exportação para a China. O Brasil é o maior exportador, maior produtor e maior exportador de minério de ferro do mundo, e a China compra muito. Celulose, que é a matéria-prima para papel e papelão. Milho em grãos, que assim como a soja em grãos, grande parte vira ração para os animais. Carne bovina e carne de frango. Também o Brasil vende muito para a China e para a União Europeia. Farelo de soja. O farelo de soja, gente, a soja em grãos ainda dá para se transformar em ração animal ou alimentação humana. O farelo de soja é praticamente só para ração animal mesmo, tá, gente? Café em grãos, o Brasil é um grande exportador de café, sempre foi um grande, quando começou a produzir café lá no final do século XIX, não parou mais, é um destaque mundial. Açúcar bruto, não é o açúcar da forma que a gente utiliza no dia a dia, que é o açúcar refinado, aqui ele está bruto, não passou por esse refino ainda, tá? E produtos semi-manufaturados de ferro e aço. Tirou o minério de ferro lá da natureza, ele vai se transformar, o ferro pode se transformar em aço, né, a uma determinada temperatura, e pode se transformar em outros produtos também, não produtos totalmente prontos para uso ainda, tá? Semi-manufaturados, eles estão semi-prontos, ainda falta alguma etapa a ser realizada, ou ele ainda vai se transformar em algum outro produto a partir daí, tá? Bom, gente, balança comercial é isso, esses são os responsáveis pelo saldo positivo da balança comercial brasileira. Aguardem nosso grupo de estudos que eu vou passar para vocês umas atividades, um roteiro para vocês seguirem em relação a esse assunto aqui. Tá, gente? Até a próxima. Bons estudos.